continuando, tive que interromper aqui, mas nós estávamos falando sobre Hart e as condutas de regra primária, né? Hart denominou a conduta de regra primária, que é aquela primeira espécie de regra geral social básica, que prescreve condutas e obrigações a serem observadas pelos indivíduos, e ele também observou que, na visão de Hart, nas sociedades desenvolvidas, as meras regras primárias não são suficientes. Por isso, criam-se as chamadas regras secundárias, que estabelecem a forma pelas quais as regras primárias são criadas, eliminadas ou alteradas. Não obstante isso, é válido ressaltar que, mesmo com a evolução do sistema normativo da sociedade, as regras primárias seguem existindo. Enquanto Kelsen parte de um sistema de normas que devem buscar fundamentos de validade em normas superiores, Hart, por sua vez, realiza um corte axiológico através do entendimento de existência de regras primárias que buscam fundamento de validade em regras secundárias, em especial nas regras de reconhecimento. Em ambos os modelos, há formalistas, né? Ambos os modelos, aliás, são formalistas e relativistas axiológicos, garantindo o cumprimento do direito na capacidade de coerção, não tendo o justo como um centro de suas preocupações. O direito adquire maior execuibilidade pelo uso da força. Um maior detalhamento do sistema de regras de direito em Hart será estudado também em Teoria Geral do Direito, e a crítica ao relativismo de Hart, como será visto mais abaixo, que é o próximo item que o professor vai trabalhar, será o ponto inicial para o questionamento total do positivismo, dando margem ao surgimento do chamado pós-positivismo. Aí, nós vamos tratar do liberalismo igualitário, que vai trazer para a gente que trata-se de uma ideia desenvolvida por John Rawls, nascido em 1921 e falecido em 2002. O autor americano começou a escrever sua obra clássica, A Teoria da Justiça, né? Theory of Justice, no início da década de 1940, tendo-a concluído por volta de 1970. Faz-se necessário esclarecer 2 pontos antes de prosseguir com a análise dos conceitos e das ideias liberais igualitárias. Primeiro, Rawls é um liberal. Nos Estados Unidos, o termo liberal se refere politicamente a uma corrente ideológica mais progressista, segundo a qual o Estado não deve interferir na vida das pessoas de um modo geral. Nesse sentido, Rawls é um árduo defensor da democracia constitucional. Em segundo ponto, a ser levantado é que Rawls procura estabelecer um conceito político para a justiça, isso é, estabelecer um modelo de sociedade justa, o que não necessariamente traz respostas imediatas aos grandes dilemas sociais, mas permite o desenvolvimento dessas problemáticas com alguma orientação teórica. Coloca-se assim como um dos modelos da democracia surgentes na teoria jurídica contemporânea, cujo fundamento seria a racionalidade dos indivíduos e a imparcialidade dos princípios da justiça. Um dos pilares desse modelo, portanto, diz respeito à capacidade de os cidadãos que se encontram em situação de liberdade e igualdade tomarem decisões políticas através de um processo de deliberação racional. O liberalismo igualitário é, assim, um esforço para defender teses não somente identificadas com uma teoria de liberdade, mas também derivadas de sua concepção de igualdade. A proposta de Rawls, portanto, é de um liberalismo que não está restrito à ideia de liberdade, mas que busca uma verdadeira compatibilidade com um modelo real de implementação de igualdade social. Na busca por um conceito político de justiça, o autor americano parte do questionamento: como seria a sociedade ideal?
Ele afirma que, para pensar em uma sociedade ideal, ou seja, justa, é preciso fazer o seguinte exercício teórico: partir de uma posição original, estando sob o véu da ignorância. Sob a posição original e o véu da ignorância, disse que é uma metáfora, a posição original é uma metáfora que sugere que o interlocutor pense em um marco inicial da sociedade, ou seja, uma proposta de reflexão teórica sobre uma sociedade formando-se do zero. Pensando nessa sociedade hipotética que está se constituindo, o interlocutor deve ponderar sobre o que esse grupo humano deveria ter como elementos característicos para que suas relações sociais pudessem ser consideradas justas e equilibradas. Para que essa meditação sobre a posição original possa ser a mais isenta possível, aquele que reflete sobre como seria a sociedade ideal deveria, contudo, se cobrir de um véu da ignorância. Rawls propõe, assim, um outro exercício filosófico. Vestir-se com o véu da ignorância é meditar sobre como deveria ser a sociedade ideal, mas tendo o interlocutor que desprezar as posições que os indivíduos ocupam na sociedade atual, devendo desconsiderar inclusive e principalmente sua própria situação. A hipótese de Rawls é clara: somente ignorando os privilégios e as desvantagens que cada pessoa detém na sociedade atual, seria possível se ter isenção para pensar em como seria uma sociedade ideal. Em outros termos, Rawls constrói um exercício de alteridade, fazendo com que umas pessoas se coloquem na posição do outro. Será que um homem machista, que hipoteticamente estivesse na posição original e soubesse que na sociedade que se construirá ele pudesse estar na posição de uma mulher, seguiria sendo contrário à igualdade de direitos entre sexos? Será que, se as pessoas heterossexuais pudessem estar na situação em que os homossexuais estão, seriam contrários à igualdade de direitos? A conclusão de Rawls é que, na posição original e sob o véu da ignorância, aquele que reflete defenderia como justo que os seres humanos tivessem uma igualdade existencial, jurídica, econômica, social, de gênero, de orientação sexual, etc. Desse modo, posição original e véu da ignorância revelam-se como artifícios para levar os indivíduos a refletir, despidos de seus preconceitos atuais, ignorando meras opiniões, livres de coerções heterônomas, a respeito das pessoas que serão impactadas pelo projeto de sociedade que se está a construir, buscando formular conceitos sociais mínimos. Uma forma de considerar a ideia de posição original é, portanto, vê-la como um recurso de exposição que resume o significado desse postulado e nos ajuda a extrair consequências. Por outro lado, essa concepção é também uma noção intuitiva que sugere sua própria elaboração, de modo que, conduzidos por ela, somos levados a definir mais claramente o ponto de vista a partir do qual podemos melhor interpretar as condutas morais de forma mais adequada. Precisamos de uma concepção que nos capacite a visualizar nosso objetivo à distância. A noção intuitiva da situação inicial deverá fazê-lo. Em outras palavras, para pensar como seria um mundo ideal, é preciso que o indivíduo esqueça tudo o que é e que possui hoje. Nota-se um contratualismo social na proposta de Rawls. A posição original remete à fase de negociação do contrato e o véu da ignorância tenta balizar as cláusulas básicas desse contrato social, que, como será visto, terá dois princípios gerais na proposta do autor: liberdade e igualdade. Na próxima sessão de leituras, vamos tratar da justiça como equidade, liberdade e igualdade, de acordo com as deduções de Rawls.